senhor presidente, nobres colegas, munícipes aqui presentes, funcionários da casa, aqueles que nos ouvem e nos assistem. Já justifico de ter tirado a máscara, porque eu me embanano toda vez que eu vou falar de máscara. E aqui nós temos o distanciamento no mínimo do dobro de segurança. Então, é só nesse momento da tribuna. Eu acho muito interessante que em momentos de crise, de pandemia, todos nós nos voltamos mais para o nosso interior. Mas nós temos que também olhar o interior dos outros, antes de tomarmos uma série de atitudes. Nem sempre a nossa verdade é a verdade do que está ao nosso lado, do que está um pouco mais distante de nós. Mas eu gostaria, e como médica, eu não consigo não falar da questão da Covid. Eu não tenho como não falar. Então, eu vou pedir para a TV Câmara, por gentileza, soltar o primeiro slide. História será justa com quem foi responsável, mas será implacável com quem foi omisso. Isso, desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. E o grande problema é quando você erra com a intenção de errar, não sem a intenção de errar. O grande problema é quando algumas frases, elas podem ter a intenção de transferir poderes de responsabilidade que são cabidos a quem tem a caneta. É uma frase bonita, por isso que eu repito. Não estou colocando essa frase de forma alguma para fazer qualquer questionamento a quem escreveu no passado ou no dia de hoje. Mas eu acho que ela tem que ser colocada aí. Ela tem que ser colocada. Porque o julgamento, ele vem... Foi muito bom o vídeo do Ricardo. Ele vem antes das coisas acontecerem. Então, não é julgamento, é pré-julgamento. É execrar. E acho que não se pode execrar essa Casa de Leis. Essa Casa de Leis tem responsabilidade e tem agido com responsabilidade. Essa Casa de Leis, ela, como disse, propõe regras. Vai abrir ou não vai abrir? Não, a caneta não é nossa. Ah, mas o projeto de lei é maior que o decreto. Quando interessa. A gente sabe que o projeto de lei é maior que o decreto. Mas também sabemos que essa Casa de Leis não tem o poder de abrir ou de fechar. Essa é uma verdade. O próximo, por favor. Olha, eu acho importante isso aí. Eu não tinha que colocar. Olha, a evolução de leitos do hospital de base. Foi aberta em 1951. Esses são dados que eu tirei da internet, que eu não tinha onde procurar. No início das suas atividades, 220 leitos. Depois, em 2009, com a Operação Odontoma, ele caiu para 168 leitos. Depois, em 2012, teve a intervenção judicial, ele se manteve nos 168 leitos. Depois, em 2013, também o Hospital de Base, quando a FAMESP assume, se manteve em 168 leitos, sempre muito abaixo de 220. Muito abaixo de 220. Abaixo do que era quando a população de Bauru era muito menor. E agora, em 2019, nós recebemos, depois de muita luta, 16 leitos. E mesmo assim, fomos para 174 leitos, muito abaixo dos 220 leitos. Números que impactam na coloração de Bauru no mapa do estado de São Paulo. Números que dizem que um parâmetro vermelho, um parâmetro laranja e um amarelo vira vermelho. Necessário explicar. Porque se nós fôssemos usar das cores, quando se misturam, no máximo seria laranja. Então, precisa explicar esses parâmetros. Explicar por que nós perdemos tantos leitos. Por que perdemos o Manuel de Abreu? Ninguém explica, é inexplicável. E não vou transferir a responsabilidade, isso é do governo do estado, que está deixando Bauru à míngua, que releva Bauru, que vem aqui só na eleição buscar voto de Bauru. É ruim isso. Está na hora da gente também abrir o olho com relação ao governo do estado. Bater palmas quando merece, mas agora não merece, não. O próximo slide, por favor. Evolução de leitos do hospital estadual. Unidade coronária, 19. Unidade de queimados, 12. Pediatria, 34. Cirúrgica, 86.
Clínica médica, 107, oncologia, 22, 280. Aumentou algum leito lá? Aumentou para a gente poder ter reserva de Covid? Não aumentou nenhum leito, em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Se tivesse aumentado os leitos, provavelmente até essas cores seriam outras. Nós não tivemos aumento de leitos. Sabe o que nós tivemos? Transferências de falta de leitos, que já faltavam leitos para o Covid. E quem tem outras patologias, vai procurar o Abreu. Porque não tem onde procurar atendimento. Não tem. Não tem leito. Faltava leito, agora sobra leito. Não sobra leito, coisa nenhuma. Isso é maquiagem. Maquiagem. Ou é maquiagem isso, ou é maquiagem as internações que se tinham antes com as filas. Isso não está certo. E depois diz que Bauru vai avermelhar. O próximo, por favor. Evolução de leitos do Hospital Estadual. Repetiu. Pode passar, por favor. Olha, aqui nós temos a melhor evolução de leitos que eu já vi na minha vida. Evolução de leitos do Hospital de Clínica. Uma fórmula matemática. Uma fórmula matemática que nós estamos esperando a explicação da fórmula do Covid. Sabe que fórmula? Olha, essa é explicável. Porque até uma criança que iniciou seus estudos sabe que qualquer número multiplicado por zero é igual a zero. Então está aqui uma fórmula fundamentada em matemática avançada. É matemática avançada. A única pessoa que com competência para entender essa fórmula é o Dr. Segala, que fez engenharia, porque eu não consigo entender. Mas vamos lá. 0 multiplicado por 0 vezes 0 ao cubo é igual a 0. Sabe que número é esse? O número de leitos que nós ganhamos daquele hospital listrado, o elefante azul e branco. Daquele hospital que custou um absurdo, no mínimo o cubo do que custaria se construído de forma adequada de uma única vez, e não ficasse cheio de remendos e consertos. Um hospital iniciado há 30 anos, um hospital entregue há mais de 14 anos, subutilizado. Eu não estou nem aí de quem é a culpa. Sabe o que eu quero? Abram esse hospital. Larga a mão de palhaçada. Abre. E são míseros 40 leitos e ainda de forma temporária. Temporária. Nem isso se consegue abrir nessa cidade? Não se consegue fazer isso? Isso para mim é uma vergonha. Isso é um descaso com todos nós. Eu não tenho perfil de bater panela. Mas eu vou bater panela na porta daquele hospital. Eu vou botar faixa na porta da DRS. Eu vou botar faixa na porta do Palácio do Governo. Não é possível isso. Não entrega o que é para entregar e pinta Bauru de vermelho. Sem as maiores explicações. Está errado. Está errado. Não é pintando Bauru de vermelho. Tem que vir e dar as explicações cabíveis. Como funciona essa maldita fórmula? Como funciona essa bendita fórmula? Chame do jeito que vocês quiserem. Mas tem que vir explicar. Não é só dizer, fecha. Aqui nesse país, o grande problema é que nós não temos coerência de regramento. Você não consegue programar nem a sua aposentadoria, nem mesmo com previdência privada, porque nós não temos estabilidade de nada, muito menos de regramento. Por isso que esse país trava. Quem quer vir para um país travado? Quem quer vir para uma cidade que não tem as regras claras? Ninguém. Ninguém quer vir. Então, eu acho o seguinte, expliquem, mas não fechem sem as devidas explicações. Aqui, todos nós estamos dispostos a ouvir as explicações. Ninguém vai fechar ou abrir, porque nós não temos esse poder. Mas nós vamos ouvir e vamos assumir as nossas responsabilidades. Que se houver necessidade com as explicações devidas de fechar, fecha. Mas vem explicar, vem fazer o convencimento e não fazer o goela abaixo. Isso não. Muito obrigado, senhor presidente.